dando evidência ao ministério de Arão como sumo sacerdote. Então nós vamos ver que começa com cobre, depois passa para prata e depois para ouro. Então é gradativo aí o caminho até chegar a Deus. Deus ensina ao homem que existem normas para se chegar até Ele, existe aí qualidade de adoração para se chegar até Ele. Então, cada pessoa pode se chegar até Deus. Agora, qual a pessoa que tem mais intimidade? Qual a pessoa que vai receber mais revelação? Qual a pessoa que vai ser mais usada por Deus? Então, aquela que aprende esse caminho da adoração, que aprende a passar por esses caminhos. E veja bem que o caminho começa lá na entrada, na porta, depois vai passar por um caminho do sacrifício, depois passa por um caminho de purificação, depois vai passar por um caminho de alimento da palavra de Deus, depois passa por o caminho do ser cheio do Espírito Santo, depois passa pelo caminho da oração, da intercessão, do desejo que os outros sejam salvos. Depois é que se chega à presença de Deus, e ali é uma entrega total, é entregar a nossa própria vida a Deus. Então existe todo um caminho, e Jesus passou por esse caminho, oferecendo-se a si mesmo no altar de sacrifício, que era a cruz. Depois Jesus vai penetrar lá no céu, junto ao Pai, levando o seu próprio sangue como sacrifício, o melhor e maior e único e perfeito sacrifício, dando a vida em nosso lugar para a nossa salvação. Então o ser humano precisa entender que só através de Jesus é que nós vamos poder chegar à presença de Deus. Não existe mais separação entre nós e Deus. Quem aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, ele está salvo. A sua oração sobe até Deus. Agora, existe o caminho de adoração a Deus, de prestação de serviço a Deus. Existe um caminho a ser percorrido para que tenhamos maior intimidade com Deus. E esse caminho é o caminho da adoração. Nesta lição estaremos estudando então aí a parte número 1, as instruções para a construção do tabernáculo. Tópico 1, o propósito divino. Tópico 2, as ofertas. Tópico 3, tudo segundo a ordenança divina. E depois nós temos na parte 2, o pátio do tabernáculo. Tópico 1, o pátio. Tópico 2, o altar dos holocaustos. Tópico 3, a pia de bronze. Depois, na parte 3, estaremos estudando aí o lugar da habitação de Deus. Tópico 1, o castiçal de ouro. Tópico 2, os pães da proposição e o altar do incenso. E tópico número 3, o santo dos santos e a arca da aliança. Então, dentro da nossa introdução aí, vamos ver. Deus queria habitar no meio de Israel. Por isso ordenou a Moisés que, juntamente com todo o povo, construísse um lugar separado para adoração. Trata-se do tabernáculo do Senhor, um santuário móvel que acompanhou os hebreus durante sua longa peregrinação pelo deserto. Na lição de hoje, estudaremos como ocorreu a construção deste lugar santo de adoração ao Senhor. Então, como Deus queria habitar no meio do povo, queria estar presente, e que aquele povo sentisse que realmente estava Deus ali presente entre eles o tempo todo, ele ordena a Moisés então que construa um tabernáculo juntamente com o povo. Ele precisa agora da participação do povo, ele quer fazer com que o povo participe dessa adoração, e desde o início então o povo deveria trazer a oferta, e alguns dentro do povo foram escolhidos para construir todo esse tabernáculo. Foi dado aí por Deus sabedoria, né? A Bezalel principalmente, a Oliabe. Então existiam também os seus auxiliares, eles receberam sabedoria de Deus. Já eram pessoas que tinham habilidade para construir essas coisas, mas que precisariam de uma maior sabedoria de Deus, além do que já tinham, para poderem construir esse tabernáculo. Esse tabernáculo, então, se tratava aí
de uma construção de certos objetos que levaria o homem à presença de Deus, mostrando ao homem que existia uma maneira de se chegar a Deus e que lá no céu existia alguma coisa funcionando e que aquilo que funcionava lá seria aqui na terra construído uma figura disso para que o homem aprendesse a ir até Deus. Então os israelitas deveriam aprender que no céu havia a adoração a Deus. Havia ali um culto realizado a Deus. E para que esse culto fosse possível, existiam normas para se chegar até Deus. Então, seria construído aqui na terra um tabernáculo que levaria o homem a aprender a se chegar a Deus. E esse tabernáculo terrestre era figura do celestial. Sabemos que o principal do tabernáculo era a arca da aliança, a arca do testemunho, a arca que estava lá no Santo dos Santos, o lugar mais fechado, o último a ser alcançado. Assim também como nós temos um corpo, temos uma alma e temos o espírito. Então nós devemos tomar todo cuidado, porque dentro de nós, lá no nosso espírito, é onde mora o Espírito Santo. Agora, como é que nós perdemos a comunhão com esse Espírito Santo? Então tem um processo a ser alcançado, é o que Satanás faz. Ele quer, através do corpo, ele tenta atingir a nossa alma, para depois atingir o nosso espírito. Então nós temos que proteger o espírito para que a alma não se corrompa e para que o pecado não entre através do nosso corpo. Então, a Bíblia adverte: cuidado para que ninguém tome a tua coroa, cuidado para que ninguém tome a tua salvação, a tua comunhão com o Espírito Santo. Então, proteja-se. Então, assim também nós somos então um tabernáculo. Possuímos aí o átrio exterior, que é o corpo, o lugar santo, que é a alma, e o santo dos santos, que é o Espírito. É onde se manifesta o Espírito Santo, que liga o nosso espírito com Deus. Então, lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, existia ali a arca da presença de Deus. Então, aquele que se aproximava de Deus, que oferecia um sacrifício, ele estava indo até lá dentro. O objetivo dele ao oferecer um sacrifício era chegar esse sacrifício lá dentro, no Santo dos Santos, e Deus receber esse sacrifício. Agora, no tabernáculo, uma vez por ano só, o sumo sacerdote entrava lá dentro, não sem sangue. Ele levava o sangue de um touro, levava o sangue de um bode e fazia expiação pelo povo, pelo pecado do povo. Ele levava esse sangue até lá, a tampa daquela arca, chamada a tampa aí como propiciatório. Tinha aí 2 querubins com as asas cobrindo essa arca, e ali Deus então se manifestava. Deus queimava aquele sacrifício dizendo: eu estou aceitando o sacrifício, estou perdoando o povo pelos seus pecados. Vamos ver na parte número 1, então, as instruções para a construção do tabernáculo. Tópico 1, propósito divino. Tópico 2, as ofertas. Tópico 3, tudo segundo a ordenança divina. Tópico 1, então, o propósito divino. Depois da entrega da lei, Deus ordenou que o seu povo edificasse um lugar de adoração. O objetivo divino era aumentar e fortalecer os laços de comunhão com o seu povo Israel, que ele libertara do poder de Faraó no Egito. O Senhor assim age para que o homem o conheça de forma pessoal e íntima. João 14, 21 e 23. Então, depois que Deus entrega a lei, ele espera que essa lei seja cumprida, seja obedecida, porque Deus ama aqueles que guardam os seus mandamentos.
aqueles que procuram combater o pecado, que procuram agradar a Deus. Então, a promessa de Deus para nós é: quando você resolver combater o pecado, se aproximar de Deus, Deus diz: eu venho até você, faço em você minha morada. Então Deus queria morar no meio do povo, e como o povo transgredia a lei, o povo não poderia ter a comunhão com Deus. Então Deus criou o tabernáculo para que o homem oferecesse um sacrifício. Quando ele estivesse então arrependido do seu pecado, ele oferecia ali um sacrifício. E Deus aceitava aquele sacrifício, perdoava o seu pecado. Para nós, Jesus é o sacrifício perfeito. Não precisa nós irmos fazendo sacrifício para sermos salvos, para sermos perdoados. Jesus já levou os nossos pecados sobre ele. Agora, sempre que nós fizermos alguma coisa que não agrada a Deus, nós temos que ir a Deus pedindo perdão, nos arrependendo, sabendo que não é preciso oferecer um animal, não é preciso oferecer uma vida, porque Jesus é o sacrifício perfeito e esse sacrifício já foi feito. Nós temos que acreditar nesse sacrifício e recebermos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, por causa do sacrifício que Jesus já fez em nosso lugar. Então, como está em João, nós não devemos pecar, mas se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Glória a Deus. Vamos ver o tópico 2, as ofertas. O tabernáculo seria construído pelo povo de Deus com os recursos que receberam pela providência divina ao sair do Egito. Êxodo 3, 21, 22, 12, 35 e 36. Para a construção do tabernáculo, os israelitas ofertaram voluntariamente e com alegria. A palavra de Deus nos ensina que o fator motivante para a contribuição do crente é a alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. O Senhor não se agrada de quem entrega sua oferta e dízimo contrariado ou por obrigação. Malaquias 3, 10. De nada adianta contribuir com relutância e amargura. Veja só que coisa interessante. Deus é quem disse para Moisés falar ao povo para ir à casa dos egípcios e tomar emprestado vasos de ouro, de prata, de cobre, aquelas riquezas, os panos finíssimos, peles e tudo mais. E eles foram tomar emprestado e, na verdade, os egípcios deram a eles. Falaram: pode ir embora, pode ficar, vai embora. E eles então saíram ricos do Egito. Agora, o que eles não sabiam é que parte dessa riqueza eles deveriam depois devolver a Deus. Olha aí, o princípio do dízimo estava aí. Eles receberam a riqueza, mas uma parte dessa riqueza deveria retornar para quem a deu. Então, quando Deus fala para que eles ajudassem ali, contribuíssem para a construção daquele santuário, do tabernáculo, então Deus está dizendo, na verdade a minha parte, eu quero. Então Deus está medindo aí a honestidade do povo, o desejo do povo contribuir, o desejo do povo em devolver uma parte que já era de Deus. Deus estava desejando que aquele povo reconhecesse que Deus é que deu a liberdade para eles, Deus é que deu a riqueza para eles, e eles deveriam então devolver a Deus uma parte disso. Então, na verdade, aí entram duas contribuições, que a Bíblia ensina para nós em Malaquias, sobre o dízimo e a oferta alçada. Então agora eles estariam tendo aí essa oportunidade, e eles de bom grado deram a Deus essa parte que cabia a Deus, e deram com alegria, e deram até em abundância. Foi preciso até mandar parar de trazer ofertas, porque passou daquilo que necessitava. E eles de bom grado então ofertaram ao Senhor, entendendo esse princípio aí de receber de Deus, mas também entregar uma parte para Deus, como agradecimento, como reconhecimento de que aquilo que receberam foi Deus que deu. E a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, não aquele que dá com tristeza, não aquele que dá aí contando até os centavos, chorando, sofrendo porque está dando alguma coisa.